Olá, você que está nos acompanhando aqui logo após a partida da equipe do Inter contra o Santos, empate em 1-1, gol marcado pela equipe do Inter por parte do Bruno Mendes. Essa partida que o Inter teve contra a equipe paulista foi bem equilibrada, com diversas oportunidades para cada uma das equipes, seja no primeiro, no segundo tempo, enfim, foi um jogo bem aberto que poderia ter terminado tanto com a vitória do Santos ou quanto uma vitória do Inter. Após a partida, destaque para cada uma das equipes, um jogador para cada equipe. Na equipe do Santos foi o goleiro, que ele acabou tendo um pouco mais de participação, evitando alguns outros gols que a equipe do Inter poderia ter marcado, e pelo lado colorado, o Depena e o Pedro Henrique tiveram boa atuação, eles que tiveram um pouco mais de peso para garantir esta vitória para a equipe do Inter, construindo outras oportunidades que não o gol do Bruno Mendes. Mas no lance do gol do Bruno Mendes, foi um drible, um lance individual do Pedro Henrique pela ponta esquerda, em que ele acabou deixando o marcador para trás, acabou chutando para dentro da área e houve esse lance que o Bruno Mendes, num rebote, uma confusão ali dentro da área, o Bruno Mendes, que ele tinha entrado no lugar do Fabrício Bustos, ele acabou marcando o gol, um gol que acabou garantindo aquele empate para a equipe do Inter, que começou perdendo neste placar. Com esse resultado, a equipe do Inter acaba garantindo um pouco mais a sua posição no Campeonato Brasileiro, que é a quinta colocação, logo atrás do Atlético Mineiro, que acabou perdendo para a equipe do Fluminense também nesta noite. Com relação a outros jogadores da equipe do Inter, houve algumas variações com relação, por exemplo, à zaga colorada, que acabou sofrendo em demasia, em mais oportunidades pelo alto, esse problema que a equipe do Inter teve com a seguinte escalação na defesa, com o Fabrício Bustos, o Vitão, o Gabriel Mercado e o René. Desses jogadores, o Vitão que teve a participação mais tranquila, mais regular, enquanto que o Gabriel Mercado e o René, eles não tiveram assim tanto destaque, eles acabaram sofrendo um pouco mais com as investidas. O Fabrício Bustos, ele teve um asterisco nesse lateral direito, porque ele sofreu muito com os avanços do Lucas Braga pela ponta esquerda do Santos. Então, do lado direito de defesa da equipe do Inter, acabou sofrendo mais com esse jogador da equipe do Santos. O Edenilson, ele acabou tomando o cartão amarelo e fica de fora da partida contra o Flamengo, jogo esse sábado agora aqui no Beira-Rio, aqui em Porto Alegre. O Santos acabou, como eu disse, acabou marcando um gol em um momento em que houve uma troca de passes, não houve nenhum erro individual na equipe do Inter, mas foi um gol que a equipe do Santos acabou marcando. Houve um lance anterior que o Santos acabou tendo um gol invalidado, isso lá pelos 15 minutos ainda do primeiro tempo, em um lance em que dividiu opiniões, justamente porque ele foi invalidado por um suposto impedimento pelo VAR. Acabou ficando a decisão do árbitro dentro de campo de anular o gol de impedimento e isso acabou sendo revisado, enfim. Ainda ficou indefinido este lance, mas o Inter acabou escapando de ter perdido, ou pelo menos ter saído no placar um pouco mais cedo do que acabou acontecendo quando foi o gol da equipe do Santos. Os lances mais perigosos que a equipe do Inter teve foi, em grande maioria, pelo lado esquerdo, isso nos dois lances, nos dois tempos, o Inter acabou atacando mais pelo lado esquerdo. O Alan Patrick, ele teve uma partida mais regular para baixo, e o Inter acabou melhorando com a entrada do Taison neste setor de meio campo, bem ali centralizado no lugar do Alan Patrick. Outra questão também envolve a entrada do Dourado, ele acabou entrando mal, ele não teve bons momentos, tempo de bola foi fraco, ele acabou errando alguns passes naqueles minutos em que ele ficou dentro de campo. O alemão, ele também não teve tanto destaque, ele acabou ficando um pouco mais... Poucas vezes ele recebeu a bola para ter alguma oportunidade de ajudar a equipe do Inter. Quem entrou bem foi o Maurício, também o Taison, como eu disse, ele acabou entrando bem. O Bustos, ou melhor, o Bruno Mendes entrou no lugar do Bustos para dar um pouco mais de proteção pelo lado direito. Ele acabou atuando como o lateral direito, improvisado, dando um pouco mais de seguridade, um pouco mais de tranquilidade pelo lado direito da equipe colorada para fazer esse combate ao Lucas Braga. Então, o Inter teve outras oportunidades de ampliar o placar. Isso, como eu falei, pelo lado do Grêmio, ou melhor, pelo lado do Santos, o destaque foi o goleiro da equipe santista e justamente por isso ele fez pelo menos 3 intervenções, 3 defesas mais difíceis, cara a cara com jogadores da equipe do Inter que evitaram
que evitaram uma vitória ou pelo menos mais alguns gols marcados que poderiam ter saído pela equipe do Inter. Então esta foi a análise do jogo de hoje. O Edenilson também, ele não esteve muito bem, o Davi acabou não aproveitando novamente essa oportunidade que o técnico Mano Menezes deu para ele, que ele começou como titular. Então algumas mudanças que a equipe do Mano Menezes, que o técnico humano, ele acabou realizando, acabou fortalecendo a equipe do Inter no decorrer da partida, essas mudanças que vêm se mostrando fundamentais nestas partidas que a equipe do Inter vem tendo. Então, mais um empate, o Inter garante 1 ponto, fica na 5ª colocação e agora tem uma partida aqui no Beira-Rio em casa contra a equipe do Flamengo, que perdeu nesta noite para o Bragantino pelo placar de 1-0. É uma oportunidade, claro, do Inter conseguir um placar favorável contra a equipe do Flamengo neste sábado. Com informações da dupla Grenal, vocês podem saber mais. A próxima partida que nós vamos fazer aqui análise é justamente Inter e Flamengo, enquanto que o Grêmio, que jogou ontem contra a equipe do Novo Horizontino, acabou vencendo por 2-0. O Grêmio volta a campo apenas na próxima terça-feira contra o Sport. Então é o Inter que joga neste sábado contra o Flamengo. Vocês vão ter mais uma análise aqui comigo. Então tá? Um grande abraço para vocês, se inscrevem no canal e, claro, acompanhem todos os conteúdos aqui comigo, análise dos jogos da equipe do Inter e também da equipe do Grêmio.